Então vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo 6. Vamos ler do verso 5 ao 9. Efésios, capítulo 6, de 5 a 9. Após a leitura, nós faremos uma breve oração. Efésios 6, 5 a 9. Leiamos, diz assim a palavra do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém. Senhor, muito obrigado mais uma vez, porque realmente somos privilegiados de poder ter um local, uma casa, em que nos reunimos para adoração a Ti, para também ouvir a Tua voz, a Tua palavra. E nós somos realmente necessitados de sabedoria do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito venha falar aos nossos corações, porque Ele é o autor da palavra. Então, nos ajuda nessa noite, porque precisamos muito do Espírito Santo da verdade. Que Ele nos ilumine, realmente nos fale conforme a Tua vontade. E as nossas vidas receba realmente a edificação espiritual, desafios, e assim andarmos realmente como a Tua palavra nos exorta. Então, nos ajuda sim, Pai. E também te pedimos, se porventura há entre nós alguém que não tem a salvação. O Senhor conhece cada coração aqui nessa noite. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Aceita nossa sincera gratidão. No nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Estamos caminhando já para o final da carta, estamos já entrando no capítulo 6. E como realmente tem sido edificante, pelo menos para a minha vida, não é para as nossas vidas, é a nossa oração. Mas é a parte prática da carta, nós aprendemos e temos aprendido, é o andar. Então, a partir do capítulo 4 em diante, Paulo trata da nossa vida prática, é realmente o nosso procedimento, o nosso comportamento diante do nosso Salvador, do nosso Deus, e também diante do mundo em que nós vivemos. Paulo, ele mesmo nos exorta, a andar de um modo digno da vocação a que nós fomos chamados, o andar digno do Evangelho de Jesus Cristo. Depois ele fala andar como imitadores de Deus, como filhos de Deus, como filhos amados de Deus. Depois ele diz que nós devemos andar como filhos da luz, não mais praticar as obras das trevas, as obras infrutíferas das trevas, mas sim as obras da luz. E finalmente ele diz que nós devemos andar no Espírito, o andar cheio do Espírito Santo. Então é um desafio para nós que já temos o Espírito Santo. Então é uma peculiaridade, do salvo por Jesus Cristo.
Nós sabemos, né, que a palavra de Deus diz que aquele que tem o Espírito Santo de Deus, esse pertence. E é o selo, é a garantia, é a marca do salvo por Jesus Cristo, é a presença do Espírito Santo em nós. Mas não só a presença, mas Paulo ainda diz, devemos andar cheios, ou seja, a plenitude do Espírito Santo. E isso é andar de uma forma que nós sejamos assim, guiados, controlados, dirigidos, dominados pelo Espírito Santo. Ele usa aquela ilustração lá no capítulo 5, o verso 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E a comparação que ele faz é de um homem, né, que se embriaga, que fica tomado, encharcado, cheio do álcool. E o álcool ele controla essa vida, dirige, domina. Então assim nós devemos andar, né? Controlados, cheios, dirigidos, guiados pelo Espírito Santo. É o estilo de vida do crente, do salvo. Falam muito de estilo de vida, né? Então o estilo de vida é cheio do Espírito Santo, como o nosso Pai, né? Como o nosso Deus, como nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E como é que Cristo andava? A Bíblia diz, cheio do Espírito, dirigido pelo Espírito, controlado, tudo mesmo dessa maneira, né? Então nós devemos andar assim, e somos desafiados, não só andar na nossa família, que é o restante desse capítulo, no relacionamento familiar, né, com o nosso próximo, da nossa família, mas também na comunidade, na praça. O nosso relacionamento agora, nós estamos vendo laboral, né, de trabalho, relacionamento mesmo do mundo. Então Paulo trata isso bem prático, né? E ele fala aqui dessa relação entre servo e senhor, entre patrão e empregado, colaborador, né, e empregador, servidor e empresário, enfim, é esse relacionamento. E nós mostramos, né, no último estudo, no penúltimo, porque o último foi um pouco diferente, mas esse relacionamento, mas no sentido de crente, da igreja, não um relacionamento de incrédulo, mas de crente, é com o que o Paulo está tratando aqui. E havia, né, eu mostrei para os irmãos, até nesse tempo, era normal, era comum a escravidão. Havia a escravidão, e até no meio da igreja, um senhor salvo que possuía escravos, e escravos até salvos, né? Então Paulo trata assim desse relacionamento. E era uma realidade naquele tempo, apesar de Cristo ter libertado e nos liberta, né, da escravidão do pecado, mas havia esse comportamento na sociedade da escravidão até nessa época aqui. Então, irmãos, no último estudo nós falamos entre servos e senhores e colocamos, né, a visão mesmo do apóstolo Paulo em relação ao trabalho, que primeiro o salvo, o crente, encarar o trabalho como um dom de Deus, um presente de Deus, é divino, é Deus que nos dá a oportunidade de trabalhar. Ele é o autor do trabalho. Então nós mostramos tudo isso, né? Que é um privilégio trabalhar, é uma bênção trabalhar, enquanto no nosso país hoje sofre, né, o desemprego, 13, quase 14 milhões de desempregados. Então, para aqueles que têm, é um privilégio trabalhar e lembrar que é Deus que nos dá, é Deus que nos dá esse benefício. E os que não estão,
vamos orar, né? Pedir graça de Deus, misericórdia, que Ele providencie assim um sustento para nós. E devemos sim, né? Entregar nas mãos do Senhor. Mas, amados, não só lembrar que esse trabalho é primeiramente em relação a Deus, mas as responsabilidades que nós temos com o nosso trabalho, a nossa obrigação, a nossa responsabilidade. E nós mostramos tudo isso, né? E depois, o relacionamento entre o patrão, né, o senhor, e o seu colaborador e o seu empregado. Mas em relação ao empregado, mostramos aqui que o apóstolo Paulo diz, né? Devemos obedecer, servos, obedecei aos vossos senhores, andar de uma forma obedientemente, nós mostramos. Depois, Paulo diz andarmos honestamente diante do nosso trabalho, do nosso Senhor. E depois, de uma forma com sinceridade, né? Sinceramente em nossos corações, sabendo que estamos servindo a Deus, a oportunidade de testificar até no nosso trabalho, né? Como filhos de Deus, como crentes verdadeiros, dando um bom exemplo, dando um bom testemunho. E a recompensa mesmo, diz aqui, é do Senhor, né? E os benefícios que nós vamos também receber. Muitas vezes não é o ideal, né? As condições, enfim, mas nós não vamos entrar nisso, né? Deus sabe, enfim, a economia, tudo funciona, mas vamos lembrar que esse Deus tão bom, Ele tem cuidado de nós. Mas vamos adiante, né? Verso 9 diz assim, olha, e vós, senhores. Então vamos tratar com os senhores, com mesmo o patrão, com o empregador, né? Aquele mesmo que é o que fornece, aquele que dá a oportunidade do trabalho. Então Paulo diz aqui, vós, senhores, mas o senhor crente, né? O patrão crente, o empresário crente. E ele diz aqui, olha, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. O princípio, irmãos, é o mesmo, né? Está falando com, agora, o patrão crente, o empregador crente, o senhor crente. Então, primeiramente, é em relação a Deus. Eu sou, antes de ser um patrão, né? Eu sou filho de Deus. Ele me salvou, Ele nos salvou. Então, Paulo está tratando com esse tipo de senhor, e no qual tem o Espírito Santo presente, né? E que anda controlado pelo Espírito Santo. Anda em santidade, a santificação. Conduzir o seu negócio, né, a sua empresa, o seu empreendimento, o que seja, ou se é um diretor, ou no meio público, enfim, que está na posição de comando, de direção, né, de gestão. Então é com esses que ele está tratando. Primeiramente, saber que você está trabalhando para Deus. É o mesmo princípio. É Deus que te deu, é Deus que lhe deu essa oportunidade, esse privilégio até de ser um empreendedor, né, um gestor, estar na posição de liderança, de senhorio, nesse relacionamento laboral, né? Então, saber que o Senhor é o patrão, o Senhor Deus. Por isso que Paulo diz, olha, não esquecer, não é, que o Deus que está nos céus é tanto deles como vosso. O princípio é o mesmo. Então tem que deixar isso bem claro, né? E também, eu diria, né, é um privilégio, é uma bênção a alguém
que Deus dá essa oportunidade, né, de empreender alguma coisa, de produzir no meio da sociedade, porque precisamos, né? A sociedade precisa, mas, irmãos amados, há a responsabilidade, da mesma forma em relação a Deus, as obrigações em relação a Deus, em realmente obedecer a Deus. E também, né, ao negócio, ou seja, nós temos responsabilidade diante de Deus e diante a quem nós somos submissos. E no caso agora do patrão, né, ele tem sim que estar submisso, primeiramente, às autoridades, né? As autoridades constituídas. Mas antes disso, amados, eu estava olhando, né? É possível sim conduzir um negócio, um empreendimento, mesmo num mundo, né, em que nós sabemos que como está, não só no Brasil, mas em termos mundiais, em relação a negócios. É possível sim administrar uma coisa, né, com temor de Deus, obedecendo a Deus, servindo a Deus. E a Bíblia mesmo, ela nos dá, até nos ilustra, né, testemunhas de homens que outrora foram fiéis mesmo, administrando até fortunas. Lembrar dos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó eram homens ricos no seu tempo, tementes a Deus. Lembrar, eu gosto muito de Jó, né? Abra sua Bíblia aqui para Jó. Jó, capítulo 1, diz assim: olha esse empreendedor, esse empresário aqui, né? Diz, olha, Jó 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Amados, uma característica do crente, né, do salvo por Jesus Cristo. Um homem que anda em integridade de coração, né, em santidade, em retidão, temendo a Deus, a sua palavra e se desviando do mal. Gosto muito dessa descrição. Até para os nossos dias, né? A gente sai por aí, né, desviando do mal, das coisas que não, né? É essa. Aí diz, olha como ele era. Nasceram ali 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, né? E de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Era um mega empresário, né? Esse homem aqui. Seus filhos, iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Ou seja, usufruíam, né, dos benefícios que tinha. Mas olha o Jó, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava a Jó a seus filhos e os santificava, né? Os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemados contra Deus em seu coração. Assim o fazia, veja, continuamente.
Então, não é um homem que possuía negócios, mas nós estamos vendo que era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Um exemplo, né, de empreendedor. Possível, sim, com muitos empregados, trabalhadores, mas um homem que buscava a Deus. Então, amados, né, é maravilhoso. E olha o testemunho de Deus desse homem, né? Nós sabemos que o que aconteceu diante até do diabo. No capítulo 2 e no versículo 3, diz assim, né? Perguntou o Senhor a Satanás: observar-te, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Veja, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele para o consumir sem causa. Então, irmão, vocês sabem a história, mas eu queria dar ênfase ao comportamento desse homem, né? Ao procedimento desse homem na sua atividade, o seu testemunho no meio da sua comunidade, no meio do seu povo. Um homem que era chamado por Deus de íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Eu não tenho nenhuma dúvida que assim ele procedia até nos seus negócios, né? Porque nós vamos ver que Deus diz que os patrões devem mesmo se conduzir com justiça, né? E equidade. Então, Jó era assim. Então, colocando dessa forma, veja, né, a responsabilidade que o empreendedor tem, a responsabilidade, né, que o patrão tem, o empregador, enfim, diante de Deus e da sua comunidade. Mas vamos lá, né? Obrigações em relação ao negócio, ao trabalho. Estamos debaixo das leis, debaixo das autoridades constituídas, e temos obrigações, temos responsabilidades em honrar, né? Eu também não vou discutir aqui se é justo ou não, né, a carga, o peso até da tributação. Eu digo que não é, né? A carga é muito pesada, mas é o que está vigorando hoje e cada um tem que se adaptar às situações, né? Mas, amados, eu quero dizer o seguinte: temos obrigações, né? Temos responsabilidades em relação a isso, as nossas autoridades, dos encargos, né? Das leis, as leis trabalhistas, as leis tanto do empregador como em relação ao empregado, que devemos, né, observar diante de Deus e diante mesmo da nossa comunidade. Olha o que Jesus diz aqui, né? Mateus capítulo 22, Mateus capítulo 22 e versículo 15, Mateus 22, 15, diz assim: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e lhe enviaram discípulos juntamente com os herodianos, para dizer-lhes: mestre, sabemos que és verdadeiro e o que ensinas, e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Aí vem a grande questão, né? Nós somos, irmãos, propensos, né? A tendência mesmo. Ninguém gosta, vamos colocar assim, de pagar imposto, né? Ainda mais um imposto absurdo. Ninguém gosta.
Mas Jesus, eles foram testar o Senhor. É lícito pagar o imposto a César? O tributo a César? Olha o que Jesus diz. Porém, conhecendo-lhes a malícia, né, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é essa efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai a César, pois aliás, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. É uma lição, né? É duro, mas temos que aplicar nos nossos negócios, né? Fazemos as planilhas dos custos, dos cálculos e tal, e embute, né? Eu sei que tem concorrência, mas é uma coisa, né? Mas nós temos que ser justos diante de Deus primeiro. Então, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Em relação às autoridades, nós somos submissos, né? E às leis vigentes do nosso país. Agora, existe sim, né? E Paulo está tratando com um crente, o patrão crente. E isso é muito difícil, mas temos que obedecer, né? Temos que ser submissos a Deus, a sua palavra. As leis vigentes do nosso país, né? Quando se contrata, quando se assina uma carteira de trabalho, tem as obrigações, os custos são pesados, né? São altos, difícil, mas não tem outro jeito. Tem que obedecer a Deus e a sua palavra, ou seja, obediência, né? Paulo diz aqui, olha, e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles. E nós tratamos primeiro de obediência do servo com o seu senhor. E agora é o contrário, né? Do senhor com o seu servo, em relação às autoridades e até às obrigações que nós temos em relação aos servos. Sermos mesmo honestos, andar com honestidade. Irmãos, a gente ouve tanta reclamação, quando eu falo assim, é geral, né, de funcionários que diz que não recebe. Eu não estou dizendo daqui não, né? A gente vê geral, que trabalha mais, ninguém paga, e essa confusão toda, né? É um relacionamento muito difícil. E é triste, mas aqui a Bíblia diz que nós devemos o quê? Agir honestamente. Quer ver? Veja o que diz aqui Colossenses 4:1. Né? Colossenses 4:1. Senhores, tratai os seus servos com justiça. Aqui é honestidade, né? Honestamente. Tratai com justiça e equidade, igualdade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Então, a honestidade, honestamente, com equidade, né, com igualdade, com os nossos subordinados, de um modo geral. Olha o que diz aqui Deuteronômio, capítulo 24. Deuteronômio, capítulo 24, no versículo 14, diz assim, olha, não oprimirás o jornaleiro, pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro, que está na tua casa, que está na tua terra, ou na tua cidade, ou debaixo da tua, né, jurisdição. No seu dia, lhe darás o seu salário, antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor,
e haja em ti o quê? Pecado, né? Pecado. Levítico 19, 13. Levítico 19, 13 diz assim: não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Ou seja, né? Paga o salário. É direito do cidadão. Tiago capítulo 5, aliás, Lucas 10, 7. Lucas capítulo 10, versículo 7, diz assim: é o Senhor Jesus, né? Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Digno, né? São obrigações do empregador. E finalmente, Tiago, capítulo 5, versículo 1. Paulo trata, né? Tiago, capítulo 5, versículo 1. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça, e o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra? Tendes vivido nos prazeres? Tendes engordado os vossos corações em dia de matança? Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Então, obrigações, né? Pureza, santidade até no ganhar e também no administrar e no gastar. Então, amados, né? Compromisso que nós temos, obrigações, obediência, andar mesmo em integridade, como diz aqui a palavra, andar mesmo obedientemente, andar honestamente. E aí Paulo, volte lá o que ele diz aqui, olha, Efésios capítulo 6, né? E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças. Deixando as ameaças. Em outras palavras, não com ameaças. Administrar de forma tirânica, né? Como um tirano. É isso que ele está dizendo. Veja Levítico 25, Levítico 25 e 43. Levítico 25 e 43. Diz assim a palavra do Senhor: e não te assenhorearás dele com tirania, de forma tirana, ou seja, usando, né, o poder do cargo, usando o poder de empregador, a autoridade de empregador, para o quê? Usar mesmo de ameaças, coagir, constranger,
um subordinado, maltratar, humilhar, ameaçar, coagir, ser um ditador, em qualquer que for a situação. Tem um ditado, né, que diz: você quer conhecer um homem, uma mulher, dá poder ou dá dinheiro para essa pessoa, né? Bota atrás de um cargo, de um negócio, você vai conhecer. E sabe, amados, aqui a Bíblia diz que nós não devemos, né, tratar as pessoas dessa forma, mesmo que seja nosso subordinado, saber tratar, saber falar, saber cobrar, não com tirania, com ameaças, com olha, se não fizer isso vai perder o emprego e tal, coisa, sabe, que a gente vê por aí. O chefe crente, né? O patrão crente, não é dessa forma não. Ou seja, geralmente eu coloquei assim, é coisa de incompetente, é coisa de imaturidade, é coisa de insegurança, a forma que agem assim. O cargo é a sua vida. A pessoa se agarra naquele cargo, né? Mesmo não tendo capacidade, e anda, ou seja, o seu procedimento é de tirania, a sua autoridade é por causa do cargo, não por causa do que ela é. Ou seja, não se impõe como líder, como patrão, pela sua, pela sua humildade, pelo seu caráter, pela sua honestidade, pela sua sinceridade, pela sua maturidade, pela sua competência, não é? Mas de forma errada, não com equidade. Então, é o que o Paulo está querendo tratar com os senhores, não é? Com os patrões. Ele diz aqui, né? Olha, e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando essas coisas. E veja, e sabendo que o Senhor é tanto deles como vós, o Senhor que está nos céus, e com Ele não há acepção de pessoas. Então, obedientemente, né? Honestamente, e aqui sinceramente, com sinceridade mesmo em nossos corações. Transparência diante de Deus. Isso, irmãos, aqui eu sei que é para nós, né? É o ensino da palavra de Deus. E não vamos cobrar isso do mundo. O mundo não age assim. Mas aqui Paulo está tratando mesmo com salvo, né? Com crente por Jesus Cristo. E como, colocando todas essas coisas, né, diante de Deus, como os meus subordinados estão me vendo? Como os meus subordinados estão me observando? Porque o princípio aqui, ele está dando o que fazer e o propósito, né? Porque nós somos luz, é santidade. Assim como no estudo passado eu chamei a atenção dos servidores, né? Que com o seu testemunho ele pode e deve, né, ganhar outros a Cristo no seu trabalho, até o seu patrão. Assim também, né, o patrão, com o seu procedimento, deve, né, ser um bom testemunho diante aonde ele está, aonde ele está trabalhando, ele está produzindo, ou seja, onde ele está contratando. É esse o princípio. E vem a pergunta hoje à noite, né? Assim como o subordinado, salvo por Jesus Cristo, tem obrigações, o Senhor, né, salvo por Jesus Cristo, tem as suas obrigações também. E como está, né, amados, o nosso testemunho? Sabe, irmãos, eu
tive oportunidades assim de muito tempo trabalhar. E houve uma fase das nossas vidas que eu não era salvo por Jesus Cristo, mas alguns princípios a gente mesmo observava, né? E a gente procurava mesmo trabalhar de uma forma correta, mesmo com as dificuldades. Enquanto eu ouvia conversas, né, de outras empresas que as pessoas faziam hora extra, os funcionários, chegava no final, não pagavam, retinham, o patrão recebia e gastava com outras coisas, não tinha o compromisso, e a gente ouvia essas coisas todas, né? Mas pela graça de Deus eu posso dizer assim, uma prioridade era sempre pagar, né, o que nós devíamos em relação a funcionários, fazer a coisa direita, né? E depois assim da salvação, a responsabilidade aumentou muito mais ainda, né? Era crente, é salvo. E como os funcionários nos observavam? Eu tenho algumas experiências, sabe, irmãos? Eu lembro bem que a gente tinha um encarregado de ferreiro e ele tinha uma equipe grande, dobrava os ferros e tal, e no final ele recebia, né, por quilo a empreitada e se pagava certinho para esse senhor. E ele tinha os operários dele que ele tinha que repassar, a gente chama, o subempreiteiro, né? E esse senhor recebia muito dinheiro mesmo. Mas um belo dia, né, ele saiu da empresa e tudo, e apareceu uma petição da Justiça do Trabalho. Era um valor absurdo, porque já trabalhava há muitos anos, eram muitos funcionários, então veio uma conta que assim a gente tremeu quando chegou, né? E esse homem, eu tinha levado ele para ajudar na construção da igreja lá da Cidade Nova, do pastor Jaime Marcelino. Nós ajudamos lá naquela obra. E eu indiquei essa pessoa, que era de confiança e tal, e ele fez a obra lá e depois, né, chegou essa situação. E foram bastante tempo na justiça o caso correndo, e nós provamos, né, que estávamos corretos, e virou uma questão de honra mesmo, até minha, pessoal, porque era uma pessoa muito ligada a mim, sabe? Eu fiquei muito decepcionado, mas fui até o final, e pela graça de Deus, assim, não se pagou nada porque não se devia nada, né? Mas um belo dia, eu recebi um telefonema do pastor Jaime Marcelino, e ele disse: o senhor pode vir aqui comigo? Que tem uma pessoa que quer conversar com o senhor. Aí eu disse: vou, marquei com ele, e cheguei lá, era esse senhor. Ele foi convidado para... Ele morava lá para a Cidade Nova, para aquelas bandas lá, né? E depois da obra o pastor convidou e ele começou a ir, e o Senhor Jesus o salvou, né? O libertou. E ele disse que queria falar muito comigo e chegou para justamente dizer e pedir perdão pelo que ele tinha feito, e ele sabia do meu procedimento, ele sabia do nosso comportamento e sabia que tinha sido pago direitinho, né? Mas com raiva, ele tinha feito aquilo na incredulidade, e hoje ele queria reconhecer que era um salvo por Jesus Cristo e pedir perdão. Eu dei um abraço nele, né? Foi uma festa muito bonita. Então, amados, nosso procedimento, assim, o nosso comportamento como
o patrão agora, né? Eu digo para os amados que ter um negócio no Brasil nesses dias, nesses tempos, é difícil sim, é muito difícil, mas não é impossível não. Colocar diante de Deus, né? E trabalhar de uma forma correta. Vai ter muito trabalho, mas é possível sim. Então, amados irmãos, essa aqui é a lição do Paulo, né? Nesse relacionamento é bem prático, né? É bem mesmo atual em relação a patrão e a empregado crente, salvos por Jesus Cristo. E eu não vou me alongar porque já entra num novo assunto, né? Mas que fique hoje assim para nós a lição, né, que é o principal aqui. Alguém que foi realmente transformado pelo poder do Espírito Santo, que é uma nova criatura, que é uma nova criação, que temos sim responsabilidade no nosso relacionamento na praça, sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo, muitas vezes sofrendo, né, as lutas, as dificuldades, até as injustiças, mas confiar mesmo no Senhor e olhar de uma forma diferente, ou seja, tanto do lado que é empregador, como do lado que é empregado, que nós estamos servindo a um Deus, como Paulo diz aqui, né? É a Cristo, é ao Senhor, a Ele que nós devemos sim a honra, a obediência, a honestidade, a sinceridade em nossos corações, tanto de um lado como do outro, né? E no final Paulo diz aqui, olha, veja, capítulo 5 e versículo 21, quando ele diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, mesmo sabendo as funções, né? Mas nós devemos sim nos sujeitar a Deus e uns aos outros. Eu diria, irmãos, que é o ideal, né? Não teria problemas nesse mundo em termos de relacionamento de trabalho, né? Acabaria as greves, os problemas de justiça do trabalho, seria as pessoas trabalhando honestamente, justamente, cada um dentro da sua função, né? Mas isso nesse mundo é muito difícil, mas eu diria assim, no meio da irmandade não, no meio do cristianismo não. Porém, né, a nossa oração é o que o Senhor mesmo nos ajude. Então, amados irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele diz assim, né, enchei-vos do Espírito Santo e andai nessa prática, nessa vida, tanto familiar como na nossa sociedade. Que Deus mesmo nos ajude a sermos as suas testemunhas. E eu termino dizendo aqui, lendo Mateus capítulo 5 e o versículo 22, aliás, 5, versículo 14. Jesus diz, olha, vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim também, não é? Brilhe a vossa luz diante dos homens. Não importa a posição que eu esteja, não importa a condição que eu esteja, mas diz aqui, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam, né? Aqui é o ponto, vejam o que? As vossas boas obras
o meu comportamento, o meu procedimento, o meu relacionamento, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E amados, esse é o desafio, né, para nós, hoje à noite. Ser luz nesse mundo, brilhar, testificar aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você, enfim, né? E vice-versa. Que Deus nos ajude, né? Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que realmente ela nos desafia. A tua palavra nos constrange. E nós devemos sim, Senhor, obrigações a ti, responsabilidades a ti, até no relacionamento prático das nossas vidas. É tratado aqui na tua palavra os servos, os funcionários, os colaboradores, os assalariados. Cuidar, zelar pelo trabalho que o Senhor deu a cada um de nós. Andar com dignidade, andar mesmo de uma forma correta. E assim também, Pai, nós, os empregadores, os patrões, aqueles que estão revestidos de autoridade, de comando, não só privado, mas público também. Andar mesmo com equidade, tratar com justiça, submisso às leis, às autoridades. E o Senhor que conhece os nossos corações, sabe das nossas necessidades, nós possamos assim glorificar a Deus que está nos céus. Então nos ajuda, Senhor, a cada dia a realmente nos separar, a nos santificar, a buscar mesmo ao Senhor. Em dias perigosos, dias difíceis, onde temos que enfrentar os inimigos das nossas almas, mas o Senhor realmente tem nos guardado, nos livrado, nos protegido. Aceita, Pai, a nossa sincera gratidão. No nome de Jesus, amém. Amém.